Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo o tema redução ao primeiro quadrante. O objetivo é representar o seno, o cosseno e a tangente de um arco qualquer no ciclo trigonométrico e resolver algumas expressões trigonométricas simples. A questão 1. Calcule o valor do seno, cosseno e da tangente dos ângulos abaixo. Aí eu tenho 405 graus, 840, letra C, 4π sobre 3 radianos, ou 4 terços de π radianos. Então vamos para a letra A. Antes de resolver, eu vou rascunhar aqui do lado a circunferência trigonométrica e os sinais, ok? Bom, pessoal, aqui é o eixo dos senos, ok? Esse N aqui ficou um pouco ruim. Aqui é o eixo dos cossenos. Nós temos aqui a circunferência de raio 1. Aqui eu tenho os valores onde ela faz a intersecção com os eixos coordenados, com o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Olha aqui, ó, 1 e 0, aqui é 0 e 1, certo? Ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, e aqui 0 e menos 1. Agora eu vou rascunhar aqui os sinais. Então aqui, pessoal, os sinais do seno, o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, seno e a cossecante, que é a inversa do seno. Aqui o cosseno e a secante, que é a identidade inversa do cosseno. Aqui a tangente e a cotangente, que é a inversa da tangente. Beleza, então vamos lá. Então o seno de 405, eu vou pensar da seguinte maneira. Como é um arco maior do que 360, você pega o 405 e divide por 360. Vai dar uma que dá 360. Subtraindo isso aqui vai ficar 5. Pega um emprestado aqui, 10 menos 6, 4. 3 menos 3, 0. Então nós temos que o seno de 405 é a mesma coisa que o seno de 45 graus. E o seno de 45, pessoal, lá naquela tabelinha, eu vou rascunhar a tabela aqui, tá? Seno de 30, 45 e 60 graus. Nós preenchemos assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Aí joga a raiz aqui no numerador, no 2, no 3, no 2 e no 3. Aí a tangente, aquela musiquinha, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, bem desafinado, né? Tá aqui, basta dividir seno dividido pelo cosseno. Então, olha só, o seno de 45 graus, pessoal, ele é raiz de 2 sobre 2. Então, é só colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Analisando aqui, ó, 405 é um arco aqui, ó, maior que 360. Esse é o sentido positivo. Então, olha só, 360 e anda mais 45. Ele para bem aqui, ó, 45 graus, parou no primeiro quadrante. E primeiro quadrante a gente não precisa se preocupar. Os sinais tanto do seno, do cosseno e da tangente, suas identidades inversas, são positivos. Então aqui é mais raiz de 2 sobre 2. Então agora, o cosseno de 405, como já fizemos a redução, ele vai ser o quê? Igual ao cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 está no primeiro quadrante, já fizemos a análise dividindo aqui, né? Dá uma volta e anda até aqui, está no primeiro. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 405 é a mesma coisa que a tangente de 45, que é 1. 840 agora. Então a gente pega 840, divide aqui por 360, cabe 2, né? Vai dar 720 aqui. Subtraindo fica 0, aqui fica 2, aqui fica 1. Então significa, pessoal, que são duas voltas no sentido anti-horário, duas voltas aqui, ok? E para lá no 120, bem aqui, ó, 120 mais ou menos aqui, 120 graus. Então o seno de 840 é a mesma coisa que o seno de 120 graus, que é... Agora a gente vai lembrar daquele macetezinho que eu falei. Ao invés de usar a fórmula, vamos utilizar o falta, passa, falta. Então, como 120 é um arco do segundo quadrante, né? Na verdade é o de 840, a primeira determinação é 120, para aqui no segundo quadrante, você vai fazer a seguinte pergunta. 120 falta quanto para 180? 120 para 180 falta 60. Então, o seno de 840 é a mesma coisa que o seno, deixa eu mudar a cor novamente, seno de 60 graus. E o seno de 60 na nossa tabela é raiz de 3 sobre 2. Agora falta os sinais. O seno no segundo quadrante, olha só, pessoal, igual o 840, o 120 graus, para aqui, ó. Então, se a gente projetar ele aqui no eixo dos senos, é uma linha deitada horizontal, paralela ao eixo dos cossenos, você encontra seno.
É abaixo de zero ou acima? É acima, então é positivo. Então é a mesma coisa que o seno de 60 positivo, que é mais raiz de 3 sobre 2. Agora o cosseno. O cosseno de 840 é a mesma coisa que o cosseno de 120, que é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. Vou fazer mais embaixo aqui, né? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Agora vamos para a análise do sinal. O cosseno no segundo quadrante, olha aqui, ó, se eu pontilhar aqui, ó, 120 ou 840, que para aqui nesse lugar, né, são arcos côngruos, eu vou encontrar aqui um cosseno à direita dessa origem ou à esquerda? Então, o cosseno no segundo quadrante, olha aqui o sinal aqui, ó, é negativo. Então, o cosseno de 840 é a mesma coisa que o cosseno de 60 é igual ao menos cosseno de 60, que é menos 1 sobre 2. Agora, a tangente de 840. Tangente de 840 é a mesma coisa que a tangente de 120, que é a mesma coisa da tangente de 60. Eu vou resumir aqui para facilitar, a mesma coisa. Então, 120 está aqui. Essa tangente, pessoal, lembra que eu falei que você imagina uma reta saindo aqui, ó, do 120 ou do 840, obrigatoriamente passa pelo centro. E quando encontra a tangente ela está bem aqui, ó, o eixo da tangente. Ó. Quando eu encontro essa tangente, ó, passando obrigatoriamente pela origem aqui, ó, no centro. Quando eu encontro a tangente abaixo de zero ou acima? Abaixo de zero, a tangente então é negativa. Então, a tangente no segundo quadrante, olha aqui, é negativa. Então, a tangente de 840, que é a mesma coisa da tangente de 120, é a mesma coisa que a tangente de 60 negativa. E a tangente de 60 negativa é raiz de 3. No caso, menos raiz de 3. Beleza? Falta a letra C aqui. Eu vou apagar essas continhas para a gente fazer a letra C bem aqui. Ó. 4 terços de π é 4 vezes 180 dividido por 3. 180, como aqui é um produto, eu posso dividir. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 3 dá 180. 4 vezes 60, 240 graus. Nós estamos falando de um arco de 240 graus no sentido positivo, sentido anti-horário. Então, olha aqui, pessoal. 240 vem e para bem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. 240, parou no terceiro quadrante. Então, vamos lá. Seno de 240. Como é que eu faço isso sem utilizar aquelas formulinhas de redução? Pelo macete, falta, passa, falta. 240 está no terceiro, é o P aqui, ó. Passa. Então, 240 passa quanto de 180? Passa 60. Então, seno de 240 é a mesma coisa que o seno de 60 graus. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora, o seno no terceiro quadrante aqui, o 240. Se eu pontilhar aqui uma linha deitada, horizontal, paralela ao eixo dos cossenos, quando eu encontro o seno? Eu encontro o seno abaixo da origem ou acima? Abaixo, então é negativo. Olha o seno aqui no terceiro quadrante, é negativo. Então, o seno de 240 é a mesma coisa que o menos seno de 60, que é menos raiz de 3. Cuidado com os sinais aqui, viu, pessoal? Coloca o menos aí, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 240 graus, que é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, já escreve aqui, 1 sobre 2. Olhei aqui a tabelinha. Agora, vamos lá. 240. O arco 240 para aqui. Se eu pontilhar uma linha vertical, quando eu encontro o cosseno, é um cosseno à direita ou à esquerda da origem? É à esquerda, né? Então, é negativo. Olha o cosseno aqui, ó, no terceiro quadrante. É negativo. Então, o cosseno de 240 é a mesma coisa que o cosseno de 60, negativo aqui, ó, menos cosseno de 60. Então, é menos 1 sobre 2. Tá? Eu estou fazendo esse estudo aqui para fortalecer essa base aí de vocês, ok? Esses sinais aqui é para você consultar sem ter que ficar analisando. Eu estou analisando para vocês entenderem bem isso daí. Então, pessoal, falta tangente ainda, né? Tangente de 240 é a mesma coisa que a tangente de 60 graus e a tangente de 60 é raiz de 3. Tangente aqui no terceiro quadrante, olha aqui, é positivo. Por que é positivo? Você imagina uma reta saindo aqui de 240, que passa obrigatoriamente na origem. Quando encontra essa tangente, é uma tangente abaixo de zero ou acima? É acima, é positivo, olha aqui, ó. Então, é igual a tangente de 60 positivo, que é mais raiz de 3. Eu estou colocando mais para enfatizar bem que é positivo. Agora, obtenha o valor do cosseno de menos 210. Agora, esse menos, repare que ele está na frente da palavrinha cosseno. Olha aí, ó.
É para você entender o sentido trigonométrico, que é esse sentido aqui, pessoal, ó. Esse sentido, sentido horário, sentido negativo aqui, ó. Então, menos 210, você não vai trabalhar com esse valor negativo. Faz assim, você pega menos 210 e coloca o mais 360 aqui do lado. Eu colocaria 360 menos 210, é a mesma coisa. Números com sinais diferentes, o que é que você faz? Diminui. 360 menos 210 dá 150 graus. Então, calcular o cosseno de menos 210 é a mesma coisa que o cosseno de 150. E a gente vai lá analisar agora. 150 agora no sentido positivo agora. 150 está aqui, ó, no segundo quadrante. Então, é o F aqui, ó, falta, passa, falta, né? Então, no segundo quadrante é o falta. Falta quanto? 150 para 180? Falta 30. Então, é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. E aqui na nossa tabelinha, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Falta analisar mais uma coisinha. O que é? O sinal. O sinal da função. Cosseno de 150, se eu pontilhar aqui, ó, eixo e cosseno, é o eixo deitado. Pontilhei aqui, ó, vertical, tá? Não ficou legal o desenho. É a direita da origem ou a esquerda dessa origem? A esquerda é negativo. Então, o cosseno no segundo quadrante, olha aqui, é negativo. Então, o cosseno de 150 ou o cosseno de menos 210 graus é a mesma coisa que o menos cosseno de 30. Aí aqui determina o sinal, tá? Então, aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. Vamos para a próxima questão. Vamos utilizar toda hora essa tabela aqui, que ficou essa bagunça aí, mas vamos precisar dela. Questão 3. Calcule o valor das expressões. Pessoal, vamos analisar isso aqui. Cosseno de 120, lá naquela tabela, vamos ter que voltar lá. 120 está aqui, ó. Nós até fizemos esse cálculo agora, né? É bem aqui, ó. Cosseno de 120. Está aqui. Ele é o quê? Na dica nossa, é o falta, né? Falta quanto? Falta 60. Então, é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Agora falta analisar os sinais. Vamos analisar. O cosseno de 60, cadê? 1 sobre 2, tá? Como está no segundo quadrante, né? 120 graus, segundo quadrante, cosseno é o que? É negativo, olha aí, ó, menos. Então, a gente volta lá. Então, é a mesma coisa que o menos cosseno de 60, que é menos 1 sobre 2. Então, a gente já sabe aqui. Ó. Agora, falta o seno de 330. Vamos anotar aqui, ó. Seno de 330 é igual ao seno, volta lá. Olha só, pessoal, positivo, né, lá. 330 está mais ou menos aqui, ó. Analisa aqui comigo. Ó, falta, passa, falta. Então, é o falta. Falta o quê? Falta quanto para 360? Falta 30. Então, é a mesma coisa que o seno de 30. E o seno de 30 graus, lá na nossa tabelinha, é 1 sobre 2. Falta analisar alguma coisa aqui ainda. O quê? Os sinais, né? Volta lá e vamos analisar os sinais. 330 é um arco que está aqui no quarto quadrante. O seno, se eu pontilhar aqui, eu encontro um seno abaixo ou acima? Abaixo. Então, se é abaixo, é negativo. Olha o seno aqui, ó. Cadê? O nosso seno aqui, ó, no quarto quadrante, negativo. Volta lá. Então, o seno de 330 é a mesma coisa que o menos seno de 30, que é menos 1 sobre 2. Olha o menos aqui, hein? Guarda aí. Agora falta o cosseno de 180. O 180, ele é um arco que ele tá em que quadrante? Nenhum dos quadrantes. Ele tá aqui, ó. Lembra, ó. 1 e 0, a bagunça aqui, ó. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0. O cosseno é o primeiro ou é o segundo valor? O cosseno é o consono, deitado. É o primeiro valor. É o eixo, como se fosse o eixo X aqui, ó. É menos 1, tá? Volta lá. Então, cosseno de 180 não tem redução, por quê? Porque está em cima dos eixos. Esse arco, então, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Então, você não faz redução, você só analisa o valor. O cosseno de 180 é menos 1. Então, substituindo os valores aqui agora, eu tenho menos 1 meio, mais e menos, menos 1 meio, dividido por menos 1. Pessoal, menos 1 meio com menos 1 meio, olha só. Adição, subtração de frações e denominadores iguais, você conserva. Então, você conserva aquele 2 lá, né? E faz assim, ó, menos 1 com menos 1, estou devendo 1 dá menos 2. Não esquece o traço grandão aqui, né? E o menos 1 aqui, ó. Então, E igual, menos 2 dividido por 2 aqui, dá menos 1. Menos por mais dá menos, 2 por 2 que dá 1. Menos 1 dividido por menos 1, menos por menos dá mais, 1 dividido por 1 que dá 1. Olha aí o resultado. Nossa letra E agora. 810. Então, a gente pega esse 810 aí e faz a continha, né? Ele é um arco maior que 360. Divide por 360.
cabe 2. 2 vezes 360 já é uma continha que todo mundo já memorizou, né? A essa altura. Então aqui é 0, pega um emprestado, 11, tira 2, fica 9. Aqui emprestou, ficou 7, menos 7, 0. Então, o cosseno de 810 é a mesma coisa que o cosseno de quê? O resto é que interessa. São duas voltas completas e para lá no 90. É a mesma coisa que o cosseno de 90. Ele é um arco que não pertence a nenhum dos quadrantes. Está aqui, ó. O cosseno é o eixo deitado, é o primeiro valor. O cosseno de 90 é quanto? É 0. Então, volta lá, escreve 0 aqui, ó. Tá aí, já temos esse aqui, ó. Agora, o cosseno de 900. Vamos pegar 900 aqui e dividir por 360. Cabe 2, vai dar 720. Subtraindo aqui é 0. Pega um emprestado 10 menos 2, dá 8. Aqui ficou valendo 8 menos 7, que dá 1. O cosseno de 900 é a mesma coisa que o cosseno de 180. E a gente já tem um resultado aqui, né? É o menos 1. Já fizemos a análise. Agora, o seno de 630. Vou fazer bem aqui, pessoal. Vamos ter que se virar aqui nos 30, né? Seno de 630. Pega 630, divide por 360. Que vai dar o quê? Dá duas voltas? Dá não, né? Dá só uma. 2 dá 720. Passa aqui, fica 0. 13 menos 6, que dá 7. Eu peguei um emprestado. Então, aqui ficou 5 menos 3, que dá 2. 270. Então, seno de 630 é igual ao seno de 270 graus. E o seno de 270, que é um 7, tá? Volta lá, vamos analisar. Sentido anti-horário positivo, tá aqui. 270, seno é o segundo valor, é o seno, ó, em pé, sem sono, é o menos 1. Então, aqui dá menos 1, tá? Seno de 270 é o mesmo seno de 630, são arcos côngruos. Agora, o seno de 1080. Então, você pega 1080, divide por 360. Eu acho que dá 3 voltas completas. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1, 3 vezes 3, 9. 1, 10. Subtraindo aqui deu 0. Então, significa, pessoal, esse 3 aqui, ó, 3 voltas completas. O seno de 1080 é a mesma coisa que o seno de 0 graus. Olha o resto aqui. O resto aqui interessa. E o seno de 0 é quanto? Seno de 0, segundo valor, tá aqui, ó, bem aqui sumido aqui, ó. 1 e 0, 0 e 1, tá? Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Então, seno de 0 é 0. Agora a gente pode resolver. O cosseno de 810, nós fizemos aqui, deu 0. Mais o cosseno de 900, que é menos 1. Mais e menos, vai ficar, né, menos 1 lá. Agora, seno de 630, nós fizemos, deu menos 1 aqui, ó. E o seno de 1080, que é a mesma coisa que o seno de 0, que deu 0. Organizando isso, mais e menos fica menos 1 dividido por menos 1. Então, essa expressão é igual, menos por menos dá mais, 1 dividido por 1, que dá 1. Então, nossa expressão trigonométrica aí vale 1. Agora, vamos para a letra C. Secante de 1500 graus. Fica tranquilo, você não vai calcular secante, que é a identidade inversa. Você pensa o seguinte, começa com sec, dá a impressão que é o quê? Que dá a impressão que isso daí é inverso do seno. Não é, secante é inverso do cosseno. Então, fica ligado, hein? Você vai calcular cosseno de 1500 aqui, ó. Vamos anotar bem aqui embaixo. Cosseno de 1500. Depois, o que a gente faz? Inverte. Já que ela é uma identidade inversa, pega 1500. Vamos fazer essa conta. Vamos usar espaço aqui, né, pessoal? Vamos fazer bem aqui em cima. Ó. 1500 dividido por 360. Vamos colocar 4 aqui para ver, né? 4 vezes nada, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 3, 2, 2, 14. Subtraindo 0, pega emprestado 10 menos 4, 6. Aqui ficou 4 menos 4, 0, 1 menos 1, 0. Então, são 4 voltas e para no 60. Então, o cosseno de 1500 é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. Dá lá 4 voltas e anda mais 60. Parou no primeiro quadrante, né? Tranquilo demais. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Certo? Volta lá para nós entendermos. Parou aqui nos 60 graus, ó, primeiro quadrante, né? Bem tranquilo. Então, o cosseno de 60, olha lá, 1 sobre 2. O que a gente aprendeu de identidade inversa já? Secante é o inverso do cosseno. Começa com sec, é o inverso do cosseno. É só pegar isso aqui e inverter. Eu não vou ficar decorando fórmula. Secante igual a 1 sobre cosseno de x. Não precisa, é só inverter. 2 sobre 1, que vai dar quanto? Que vai dar 2. Já achei o valor da secante de 1500. Guarda aí, fica atento. Vamos para o seno de 37π sobre 6. Vamos fazer aqui, ó. 37π
é 37 vezes 180 sobre 6. 180 graus aqui dividido por 6 dá 30. Então a gente tem que fazer essa conta 30 vezes 37. Maldade, vamos fazer bem aqui, né? 30 vezes 37. Como tem zero, eu vou ignorar esse zero. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Aí coloco o zero aqui, ó. Deu 1110. Então, o seno de 37π sobre 6 é seno de 1110. 1110 graus. Vamos pegar esse 1110 e dividir ele por 360. Se eu jogar 3 vezes nada, nada. 3 vezes 6, 18. Sobe 1, 3 vezes 3, 9. E 1, 10 que foi, né? Então aqui fica 0. Aqui eu pego um emprestado, fica 11 menos 8 é 3. Se eu emprestei, aqui ficou 0. Menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0. Então deu 30. Olha que legal, deu 3 voltas e parou no 30. Então o seno de 1110 é a mesma coisa que o seno de 30, que está no primeiro quadrante. Então não tem nem redução, né? O seno de 30 todo mundo sabe que é 1 sobre 2. Legal, temos aqui já o seno de 37π sobre 6, ou 37 sextos de π. Agora o cosseno, vamos guardar esses resultados aqui, né? Vamos usar esse. A gente calculou o cosseno, mas vai usar a secante, que é a inversa. E o seno de 1110, que deu 1 sobre 2. Agora o cosseno de 19π. Vamos lá. Vai ficar 19 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 19. Então a gente escreve aqui 19 vezes 60. Vamos fazer conta para todo lado aqui, né? 6 vezes 9, 54, sobe 5. 6 vezes 1, 6 e 5, 11. Ah, não esquece do zero, coloca ele aqui do lado. Cuidado com essas dicas aí, que às vezes a gente até se embaralha nelas. Então vai ser o cosseno de 1140 graus. Nós buscamos esse valor, vamos dividir. Vamos fazer essa conta bem aqui em cima. 1140 dividido por 360. Cabe 3, né? Vai dar 1080. Já decoramos esse valor. Tanto fazer essa continha. Aqui fica 0. Pega um emprestado, aqui ficou 0. 14 menos 8 dá 6. É 0 menos 0, né? 0, 1 menos 1. 0. Olha que legal de novo, 60. Então, cosseno de 1140 é o cosseno de 60. E o cosseno de 60, lá na nossa tabelinha, olha aqui, pessoal. Pera aí, deixa eu arrumar essa baguncinha, né? Olha aí, cosseno de 60, 1 sobre 2. Legal, né? 1 sobre 2. Legal. Então, a gente tem tudo aí prontinho, né? Nem precisou redução, né? Essa expressão que aparentemente assusta, foi muito tranquila. Então, secante de 1500, que é o inverso do cosseno, deu 1 sobre 2, invertemos aqui, né? O que interessa é esse cálculo aqui, né? Achamos aqui, invertemos, 2 sobre 1 deu 2. Substitui, 2 mais o seno de 37 sextos de π deu 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 aqui, ó, positivo. E o cosseno de 19 terços de π deu 1 sobre 2 positivo, né? Tudo no primeiro quadrante. A gente analisa o resto conforme as continhas. Que legal, né? Bem fácil. Imagina aqui, pessoal, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Metade mais metade. 50 centavos mais 50 centavos. Faz aí bem rápido, não dá 1? Então aqui fica 2 mais 1, né? Não precisa pegar esse aqui, conservar 1 mais 1, 2, que é 2 sobre 2, que 2 dividido por 2, que dá 1. Não precisa, já pode fazer direto aí, ó. Então E igual 2 mais 1, que dá 3. Esse é o resultado da nossa expressão da letra C. Vamos para a próxima. Agora, pessoal, determine o sinal de seno, cosseno, tangente. Vamos rascunhar aqui rápido para a gente não ficar voltando aquela bagunça lá, né? Aqui é cosseno, né? O consono deitado. E aqui é o sem sono. É o eixo dos senos. E aqui é a nossa tangente que passa bem aqui, ó. Pessoal, isso aí é muito tranquilo. O sinal é positivo ou negativo, é isso. Seno de 3 graus. Onde está os 3 graus aqui? Como ele não fala nada aqui, né? Não tem um menos, ele é positivo. É esse sentido aqui, ó, sentido positivo. 3 graus, pessoal, aqui é 0 graus, todo mundo sabe. Aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360 ou 0 graus. 3 graus, vamos exagerar e joga esse 3 bem aqui. Se eu pegar 3 graus aqui, pontilhar, eu vou achar um seno acima da origem ou abaixo? Acima, então aqui é positivo, tá? Escreve aí, positivo. Eu vou colocar o sinal aqui pra gente acelerar. Cosseno de 110. 110, ó, como não tem sinal também, sentido anti-horário, sentido trigonométrico positivo. 110, vamos supor que, né, tá aqui mais ou menos. Como é cosseno agora, quando eu pontilho aqui, ó, para achar o eixo aqui deitado, ó, eu encontro um cosseno à esquerda ou à direita? À esquerda, né? Então é negativo. Então aqui é menos. Tangente de 220. Tangente de 220, se eu pegar aqui 220 graus, ó, 200,
Vamos supor que 220 esteja aqui. É aquela coisa, você vai imaginar uma reta saindo daqui, obrigatoriamente passando pelo centro. Aí quando você encontra a tangente, é acima de zero, essa altura, ou é abaixo de zero? É acima. Então essa tangente é positiva aqui, ó. Agora cuidado, seno de 5. Eu não errei aqui não, tá? Eu fiz isso de propósito. Não é 5 graus, tá? Não é 5 graus, é seno de 5 mesmo. Quando aparece esse número, você tem que lembrar o seguinte, ó, que o 3,14 é o π radiano, certo? É o π radiano. E como ele fala 5, seno de 5, ó, 1 radiano é mais ou menos 57,3 graus. Nós fizemos essa continha nas aulas anteriores. E 5. Então, olha só, pessoal. Você pega aqui, ó, a meia volta aqui, ó. Meia volta, parou aqui, né? Olha aqui, ó, meia volta, veio aqui, 3,14, né? Aqui o raio aqui, ó, 1, mais ou menos. Aí 2, 3,14. Meia volta, 3,14 aqui, ó. Se a gente tanto parar aqui, ó, nessa região, nessa parte aqui, aqui mais essa meia volta, né, 3,14, ou seja, vai para 6,28, né? O 5 vai estar mais ou menos aqui assim, ó, por aqui, ó. A gente pode até fazer essa conta. Então a gente pode fazer essa conta bem aqui, bem rápido, ó. 3,14 é 180 graus, o π radiano 180. E 5, ou seja, aqui é 3,14, vai andar mais um pouco. Provavelmente para aqui ou aqui. Eu acho que para um pouco acima de 270, sim. Para sim. Então vamos lá. Multiplica cruzada aqui, dá 3,14 de x, 5 vezes 180 dá 900. Então x igual a 900 dividido por 3,14. Para acelerar eu vou dividir rápido aqui, tá? 900 dividido, não use máquina, viu gente? Treina isso daí, ó. Tô fazendo isso para o vídeo não ficar grande e vocês não ficarem entediados. Então dá aproximadamente aqui 286 graus, não é isso? Deixa eu voltar lá, parece que é isso mesmo. 287, né? Poderíamos arredondar, mas deixa aqui 286, 287. Mais ou menos aqui, pessoal, ó. Tá no terceiro quadrante. Mas o que interessa é isso aqui, ó, seno. Então a gente seguramente sabia que estava aqui, né? Nessa meia volta de baixo aqui, ó. Se eu pontilhar aqui, ó, quando eu pontilho, eu encontro um seno abaixo de zero da origem ou acima? Abaixo. Então é negativo, que é menos, tá? Deixa eu mudar a cor. Pessoal, então era isso, valeu, tá? Fiz aí bem corrido, bem rapidão, para não ficar grande o vídeo. Espero vocês ir na próxima aula. Valeu, fui!